Boa noite. A crise e a polarização política experimentadas hoje no país trazem à claridade comportamentos até então pouco associados ao povo brasileiro. O estereótipo da cordialidade, do bom humor e da boa convivência cai por terra com demonstrações explícitas de violência e intolerância. São agressões raciais, de gênero, de classe, manifestas presencial e virtualmente, situação que motiva o debate de hoje do Opinião Pernambuco. Radicalização política e comportamento de massas é o tema do nosso programa. Participam o cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Adriano Oliveira, o historiador Ivan Lima e ainda o professor do Departamento de Sociologia da UFPE e médico psiquiatra Arthur Perruzzi. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por terem aceito o convite do Opinião Pernambuco hoje. A primeira coisa que eu queria saber, para a gente entender o que estamos chamando aqui de comportamento de massas, é preciso um olhar multidisciplinar? Porque tem aqui o cientista político, um historiador, um sociólogo e psiquiatra. Quer dizer, para a gente entender esse comportamento, tem que ser um olhar, um diálogo multidisciplinar? Na minha ótica, sim. O olhar da ciência política, ele pode estar mais voltado para o comportamento das instituições, como as instituições estão se comportando no determinado momento histórico. A ciência política também tem o dever de analisar a opinião pública, como a opinião pública está reagindo em relação a determinados eventos. A visão histórica ela é necessária até para nós desenvolvermos uma análise comparativa e dessa análise comparativa verificar se nós podemos predizer o que poderá ocorrer no futuro. E quando nós falamos em massas, nós temos que explicar o comportamento dos indivíduos. Então, daí nós temos que ter uma interpretação voltada para a psicologia social, uma interpretação sociológica, e também algo que é importantíssimo nesse instante, com o advento da neurociência, é entender as emoções e os sentimentos dos eleitores para com determinados eventos. Portanto, eu vejo que a interpretação do momento do país, a interpretação de manifestações, ela precisa sim de um olhar multidisciplinar. Existe um marco para esse estudo, para essa análise do comportamento de massas? Um marco histórico, por exemplo? Eu acho que as massas entram em cena na história, né, as ditas multidões, início do capitalismo, início das cidades modernas, né, com as diversas revoluções, principalmente que aconteceram, a Revolução Francesa, final do século XVIII e todo o século XIX, né, como diria um historiador como Érico Hobsbawm, a era das revoluções. Então essa questão das multidões nas ruas, das massas nas ruas, sempre foi uma questão não só do ponto de vista de objeto das ciências humanas, história, sociologia, ciência política, mas também uma questão política, cultural relevante, né, para os diversos países, né, principalmente os países europeus. E, claro, isso também no próprio Brasil, né? Ivan, ao longo da história, existem momentos mais significativos relacionados a essa questão que a gente está discutindo aqui agora? Existem. Para não ir muito longe no tempo, é melhor que a gente se atenha, por exemplo, da Revolução Francesa para cá, nossa era contemporânea. Então, a gente tem eventos de massa bem importantes. A própria Revolução Francesa foi o primeiro grande advento de massa. A gente tem a Comuna de Paris, a gente tem eventos na França, eventos na Rússia do começo do século XX, né? E a gente está falando de massa, a própria Escola de Frankfurt, né, que vai trabalhar muito sobre isso, a própria ideia adorniana, sabe? Dessa ideia de massa, dessa ideia de consumo associada à massa. E claro que essa manifestação de massa no Brasil está muito associada ao consumo da informação. Então, essa questão de radicalização das massas através da informação é muito presente no debate de hoje. Bom, você acabou antecipando um ponto que eu queria discutir aqui com vocês. Eu vou dar um salto no que eu mais ou menos tinha organizado para a entrevista para entrar nesse ponto, que é a influência desse comportamento de massa pelos veículos de comunicação. Até que ponto isso acontece, até que ponto isso é determinante e um olhar de vocês sobre esse comportamento de massa no Brasil hoje, a relação desse comportamento
que eu falei na abertura do programa, que quebrava o estereótipo da cordialidade, da boa convivência, até que ponto esse comportamento pode estar sendo... tem motivações associadas ao comportamento da mídia? Olha, eu vejo a mídia como uma instituição de poder, é um ator estratégico. Eu friso sempre que qualquer análise política, ela precisa trazer a mídia como um ator estratégico que tem o poder de influenciar ou construir narrativas com o objetivo de influenciar determinados indivíduos ou, melhor, a opinião pública. Não significa que os eleitores ou indivíduos eles sejam sujeitos passivos, eles são sujeitos ativos, ele reage a determinada notícia, rejeitando ou aceitando aquela notícia. Entretanto, nós temos que reconhecer que narrativas advindas de órgãos de comunicação podem vir sim a desconstruir imagens, podem vir sim construir percepções e dessas percepções você ter manifestações por parte dos eleitores, por parte da opinião pública. E outro dado importante também, se você analisa os órgãos de comunicação como instituição, você tem que considerar quais são os interesses, qual é a agenda desses órgãos de comunicação. E a partir do momento que você considera os interesses e a agenda dos órgãos de comunicação, você consegue entender esses órgãos de comunicação, especificamente o seu papel numa dada conjuntura. E é importante também salientar que essa minha observação, ela não é uma observação crítica. Por que é uma observação crítica? Porque os veículos de comunicação, ela têm o direito e o dever do exercício da liberdade de expressão. Entretanto, nós temos que entender que esse exercício de liberdade de expressão convém fazer com que os órgãos de comunicação construam a narrativa que eles desejam, a partir da linha editorial que eles desejam colocar para a opinião pública. Portanto, qualquer momento de crise, qualquer momento de manifestação, a mídia é um ator, é uma instituição estratégica que precisa sim ser interpretada. Eu vou querer a opinião de vocês dois, a sua, Peruzzi, e a sua, Ivan, sobre esse ponto da discussão. Veja, primeiro eu concordo que a mídia é um quarto poder. Né? Segundo, eu concordo também, né, que os cidadãos, as pessoas, essa influência da mídia, que é visível empiricamente, não é relação de causa e efeito. Né? As pessoas não são marionetes, né, da mídia. Há uma relação também de crítica. A recepção não é uma recepção passiva, é uma recepção, né, que tem um feedback. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, né, como é que a mídia se estrutura aqui no Brasil, principalmente a partir da década de 50 e principalmente depois do golpe militar. Né? O que a gente vê são oligopólios, né, midiáticos. E, evidentemente, se existe um monopólio relativo, né, dos meios de comunicação no Brasil, é evidente que a influência política vai ser maior. Não causa surpresa que muito da agenda política, né, mesmo com o governo de esquerda no poder, muito da agenda política ou é determinada, ou é colocada pela mídia, ou é confrontada entre diversas agências sociais em relação à mídia. Então de fato, hoje em dia você fazer alguma análise política desse momento, por exemplo, e mesmo em relação às manifestações de massa, é impossível você prescindir, né, de uma espécie de sociologia da comunicação, uma ciência política da comunicação, uma história de como a comunicação se estrutura no Brasil em relação a próprias manifestações de massa. Em 2013, qual foi o papel da mídia na transformação da própria manifestação de 2013? Você está falando aquelas grandes de manifestações de rua, que começaram ali por conta do aumento no preço das passagens de ônibus. Pronto, porque houve, é uma questão interessantíssima do ponto de vista sociológico e político. Por que essa mudança? Começa com o MPL, depois, né, começa com o Arnaldo Jabor, por exemplo, colocando e chamando a meninada de vândalo, e depois muda, inclusive, as bandeiras de luta, muda o discurso. Então, essa questão é uma questão muito interessante e extremamente atual do ponto de vista da análise de conjuntura, somente nessa crise política que a gente vive. Ivan. Eu tenho duas coisas para pontuar. A primeira coisa é que, assim, essa ideia do leitor ativo, né, o problema do leitor ativo e do leitor passivo é que os leitores que são passivos creem que são ativos. Então, diz assim, eu não sou alienado, eu estou percebendo, eu estou assistindo um telejornal. E a gente precisa entender a origem desses telejornais, dos periódicos no Brasil, né? O Grupo Folha, por exemplo, ao longo do século XX, manhã, tarde e noite, as corporações que estão associadas não só à informação, mas a outros poderes no Brasil. Então, a gente percebe que os interesses,
ao longo do século XX, todos os mecanismos de comunicação do Brasil não se restringem apenas à comunicação. A gente não está falando do jornal propriamente dito, a gente está falando de outras atribuições, né, em relação à participação política, a outras empresas comerciais, que essas empresas também atuam em outro ramo e que o leitor não está acostumado a saber. Na época Vargas, por exemplo, você tinha o problema de Vargas com Chateaubriand. Nos anos 60, você teve o problema das organizações Globo, a favor ou contra o governo militar, né? Graças ao governo militar, a TV Globo funcionou. Não existia a TV Globo, era só o Grupo Globo de jornal. Então você vê que os meios de comunicação fazem parte e precisam fazer parte para a manutenção deles, assim, né? Em relação à imprensa, o que é mais complexo no Brasil é que no mundo inteiro você tem uma ampla rede de imprensa de direita e de imprensa de esquerda. No Brasil parece que a imprensa de esquerda ela não existe, ela não é consumida. Então, todo mundo que consome imprensa no Brasil é sinônimo de conservadorismo, na maioria dos segmentos. Então, a esquerda brasileira não conseguiu se difundir do ponto de vista da comunicação, na televisão, da leitura. Você se restringe a uma ou duas revistas que trazem o argumento da esquerda ainda vivo, entendeu? Então, essa comunicação, querendo ou não, com a visão ou neoliberal ou conservadora, é o que chega na maioria da população brasileira, né? Ativa ou passivamente. Esse é o grande problema. E aí, mais na frente, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Bom, e agora uma curiosidade. Existem, a gente falou aqui da influência da mídia nesse comportamento de massa. Existem fatores psicológicos também que podem determinar esses comportamentos. E aqui eu estou fazendo uma associação, assim, a quantidade de agressões de gênero nesse momento da vida brasileira, e aí agressões que vão diretamente à presidenta da República, a presidenta Dilma, são agressões muito violentas, de gênero. Existem elementos psicológicos que podem ser levados em consideração para explicar esse tipo de agressão? Mais do que culturais? Eu acredito que exista, até do ponto de vista disciplinar, uma espécie de psicologia das massas. E é claro que a mediação poderia ser feita, né, via mídia. Na situação brasileira, é uma questão até prosaica a gente falar. Se eu passo 20 anos, 12 anos, repetindo que fulano é um ladrão, isso é uma questão que a gente remete a uma discussão também muito prosaica do tempo do fascismo e do nazismo. Né? Se você repete a mentira 1000 vezes, essa mentira vira verdade. Se eu repito determinado chavão o tempo todo, evidentemente que esse chavão pode virar senso comum ou não. Porque as pessoas podem reagir a esse senso comum, ou podem reagir a esse chavão, ou podem reagir a, digamos, uma coisa muito típica que está acontecendo, né, no jornalismo brasileiro, que é o assassinato de reputação. Então, de repente, um ex-presidente, falando concretamente, o próprio Lula. Se eu repito o tempo todo que Lula é réu, não sendo réu, ele vira réu. Se eu repito o tempo todo que Lula é ladrão ou está envolvido na corrupção, ele vira um corrupto. Fica difícil do ponto de vista da persuasão política você desconstruir isso. O discurso imediatamente fica na defensiva. Então, de fato, você pode falar concretamente de uma manipulação midiática. Isso não quer dizer que toda a mídia seja manipuladora. Estou falando mais uma análise de conjuntura e a situação concreta das mídias mais amplas, né, as televisões, principalmente a TV Globo, em relação à conjuntura atual. Mas que, de fato, pode existir indução de comportamento, sem dúvida. É só... A Datafolha fez uma pesquisa muito interessante, e vem fazendo pesquisas interessantes em relação às manifestações de imagens desde 2013. O que fica impressionante é quando você vê algumas respostas dos diversos entrevistados em relação a fatos corriqueiros da conjuntura. E o que você percebe são processos gigantescos de desinformação. Em relação mesmo ao fato de estar na manifestação. Por exemplo, a confusão entre impeachment de Dilma e Lava Jato.
Dilma não está envolvida na Lava Jato. O processo de impeachment em relação a Dilma não tem relação com a Lava Jato, tem relação com a discussão sobre as pedaladas fiscais, por exemplo. Então, isso essa desinformação ou essa ambiguidade na própria notícia, é claro que induz ao erro, à incerteza, ao risco de desinformação mesmo. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou ter que fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre radicalização política e comportamento das massas. Até já. Estamos de volta. A Opinião Pernambuco está discutindo hoje radicalização política e comportamento das massas. Participam o cientista político Adriano Oliveira, o historiador Ivan Lima e ainda o professor da UFPE e médico psiquiatra Arthur Perruzzi. Voltando aqui especificamente para a questão brasileira, para o comportamento hoje que se vê nas ruas, nas mídias sociais e tal. Esse comportamento tem surpreendido vocês? E também, se vocês quiserem ampliar, quer dizer, as massas, vez por outra, surpreendem os observadores? Veja, antes eu gostaria só de fazer um complemento à observação do professor, de que há o aspecto, né, psicológico em relação às agressões sofridas pela presidente Dilma Rousseff, mas eu não desprezaria também o aspecto cultural. Eu avalio que, neste momento, olhando um pouco que pela antropologia política, de que símbolos eles vêm referenciar o reconhecimento de um dado indivíduo para aquele símbolo, ou seja, para uma cultura. Então, no momento em que você passa a denigrir a imagem de uma presidente da República, chamando de qualificativos de fato bastante grosseiros, você está ali sugerindo, inclusive, essa é a minha interpretação, uma superioridade masculina e uma inferioridade feminina. É importante isso ser destacado, ok? Inclusive porque algumas dessas agressões têm conotação sexual. Não, elas são conotações sexuais, elas são conotações sexistas. Ou seja, violência de gênero mesmo. Você não faz uma crítica à condução política do governo, ao estilo da presidente Dilma na condução do governo. Você traz uma discussão de gênero, você tenta desqualificar pelo gênero. E, consequentemente, você não consegue transformá-la numa liderança política, porque antes de tentar transformá-la numa liderança política, você tem uma qualificação de gênero. Então, isso é um lado importante a ser considerado, que mostra uma parte da sociedade brasileira que não consegue perceber ainda muito bem uma mulher exercendo uma liderança política, no caso específico, a presidência da República. Em relação à sua pergunta, eu tenho uma observação a fazer a própria afirmação da polarização. Eu não vejo que a sociedade brasileira está polarizada, ela pode estar polarizada nas redes sociais. Por que eu digo isso? Porque 70% dos eleitores reprovam o governo Dilma. Então, há um dado fundamental de que a maioria dos brasileiros eles estão reprovando a presidente Dilma. Isso não significa, portanto, que você não tem uma polarização quanto à avaliação do seu governo. Você encontra fortemente, e isso é um advento que nós temos que considerar, é de que todas as várias manifestações que ocorreram nesse retrospecto histórico que Ivan fez, eles ocorreram em parte sem o advento das redes sociais. Nós temos hoje o advento das redes sociais. Então, na verdade, nós temos dois mundos. E isso tem que ficar claro para que o ouvinte, o leitor e nós, como analistas, não confundimos esses dois mundos. Existe o mundo social, que eu classifico aí o mundo da opinião pública, que é captado por pesquisas de opinião pública, e o mundo das redes sociais. E que esse mundo das redes sociais não está fortemente associado a este mundo da opinião pública. Por quê? Porque, em média, 60% dos brasileiros utilizam as redes sociais. Desses 60%, uma parcela dentro desse universo se manifesta politicamente dessas redes sociais. Portanto, essa polarização, ela está nas redes sociais. Não significa que ela está especificamente na sociedade brasileira. Outro dado importante,
A reprovação de um governo não representa necessariamente a aprovação do impeachment. As pesquisas do Datafolha mostram que você tem a reprovação do governo, que é majoritário, mas quando você vem discutir a aprovação do impeachment, dados de 3 semanas atrás, salvo engano, você mostra sim uma polarização, uma sociedade dividida entre favoráveis e não favoráveis ao impedimento da presidente. Ivan, você está surpreso com o comportamento aí do que a gente está chamando de massas no Brasil nesse momento, aí tanto nas redes sociais como nas ruas? Eu vou dizer surpreso porque eu estou vivendo esse momento, mas algumas coisas são reincidentes no Brasil. Por exemplo, no momento de crise econômica, né, parece que o que foi feito, tanto no governo passado, nos anos próximos, é esquecido, né? E aí a gente começa o uso da degradação através da moralidade. O próprio discurso moralista, que é o mesmo discurso que a sociedade brasileira volta e meia transforma, traz o discurso da moralidade. Ah, mas isso é imoral. Corrupção é imoral. É, mas quando eu faço, não é imoral, porque é uma corrupção curta. Então a corrupção, por exemplo, hoje a gente está falando da presidência da República, aí se usa muito o exemplo do governo do PT, que está sendo corrupto, né? E é culpado pelo esquema de corrupção no país. Mas assim, lembremos que há 10, 12 anos atrás, houve um esquema tão parecido quanto a corrupção do mensalão, e o próprio povo brasileiro entregou o final do governo Lula a Dilma com 80% de aprovação. Então, digamos que a questão não é necessariamente a corrupção. Eu acho que a corrupção está associada agora também à questão da crise econômica, de as pessoas não terem o dinheiro e justificarem a crise, o bolso vazio, a corrupção nacional. Então, há um pouco uma complexidade. Assim, eu não estou assustado, mas claro que não é nada interessante. Eu não me sinto confortável em um país que está vivendo isso. Até porque eu tenho uma opinião formada e quando eu quero discutir o problema desse momento, é que não há discussão. As pessoas não querem clarear a mente do ponto de vista político, não querem clarear a opinião do ponto de vista sociológico, nem histórico, querem apenas dizer assim, ó, é isso e acabou. E assim, isso fica complicado, tanto na sociedade civil, como dentro do Congresso. O próprio Congresso não está dialogando, sabe? As pessoas parece que estão usando a Constituição, usavam a Constituição um tempo atrás, agora, sendo constitucional ou não, eu não concordo. Então, seja o que Deus quiser. E aí veja o imbróglio em que está a justiça brasileira, né? Confusões e confusões jurídicas. Veja, eu estou surpreso e assustado, né? Talvez até por causa da minha outra profissão. Todo psiquiatra, no fundo, um pouco paranoico. Então, eu confesso que, além da surpresa, do ponto de vista da análise sociológica, eu também estou bastante assustado. Do ponto de vista da surpresa, é porque tem diversos elementos novos na conjuntura que as ciências sociais estão com alguma dificuldade, né, de captura, de entendimento, e a gente precisa de um tempo para isso, né? Então, a análise política é muito mais rápida do que a análise sociológica, principalmente na análise de conjuntura, mas eu vejo algumas questões novas, principalmente a partir de 2013, das jornadas. Primeiro, a entrada nas ruas de setores da direita e principalmente da extrema-direita. Você já percebe lideranças que prescindem do partido, que também é outra novidade. É muito mais utilizando como instrumento de mobilização e de organização a internet. Então, a forma partido, a partir de 2013, ela não se coloca plenamente nas ruas. Embora 2013 tenha começado com a esquerda, terminou mais centro-direita. E essa última de 2016, você já percebe, em termos de imaginário, de liderança, muito mais uma conotação que tende também para a extrema-direita, né? Bolsonaro, revoltados online, né? Diversas pessoas pedindo intervenção militar e toda essa questão. Concordo que isso não significa necessariamente que a sociedade brasileira esteja polarizada. Talvez, do ponto de vista da estratificação social, signifique dizer que parte da classe média esteja polarizada. Porque quando você vai, por exemplo, para as manifestações pró-impeachment, você percebe nitidamente, do ponto de vista da estratificação social, um perfil de classe média, um perfil socioeconômico diferente de 18 de março. 18 de março seria, digamos assim, uma manifestação anti-impeachment, ou democrata, botando entre aspas, porque não quer dizer que as outras manifestações não sejam antidemocráticas. Mas
você percebe que existe, por enquanto, setores de classe média mais ou menos polarizado. Eu fui nas manifestações contra o impeachment e você percebia uma diversidade, mas também percebia que havia amplos setores de classe média. E quando você pega o perfil das outras manifestações em São Paulo, as manifestações pró-impeachment, você vê esse setor de classe média. Por enquanto, que eu acho que está assim. Acho que seria uma coisa interessante até para a Adriana analisar, né, como é que é isso do ponto de vista de dados, né? Mas eu creio que essa polarização está dentro da classe média. Talvez ela, aos poucos, até por causa da crise econômica, por causa de outros fatores políticos, né, se amplie. O meu assustado seria justamente isso, se por acaso essa crise comece a se ampliar e outros setores da população começam a entrar no sentido do combate político, entrar no sentido de de confronto. A entrada de outros setores da população para além da classe média, é isso que você está falando? Eu não vejo ainda setores populares, não como eu estou vendo, percebendo, setores de classe média nas manifestações. Nas duas pesquisas, é importante isso que você colocou, nas duas manifestações que ocorreram, tanto as manifestações pró quanto as manifestações do impeachment, nós tivemos um perfil. Por exemplo, em São Paulo, a manifestação pró-impeachment, você teve um percentual de 15% de funcionários públicos, no universo de 13% de funcionários públicos que existe na cidade de São Paulo. Então, nas manifestações contrárias ao impeachment, você tinha um perfil ali, claramente não de classe C e D, mas de classe média. Nas manifestações favoráveis ao impeachment, também, elas vêm se repetindo. Todas as manifestações que foram para ruas favoráveis ao impeachment mostraram que são manifestações típicas de classe média. O que é que significa isso? Significa que a classe C e D estão satisfeitas com a presidente Dilma Rousseff? Não estão, porque ela tem 70% de reprovação. A nossa pergunta é porque elas não vão para as ruas. E talvez elas não vão para as ruas porque elas não se sintam identificadas com alguma liderança ou com alguma pauta que está sendo discutida naquele momento por parte das manifestações. Ou seja, o indivíduo da classe C ele pode pensar, ora, eu vou para uma manifestação contrária ao impeachment, mas minha renda caiu, mas eu estou desempregado. Ora, eu vou para uma manifestação favorável ao impeachment, mas o que é que esses podem fazer por mim? Então, certamente, essa classe ela está reclamando. E isso mostra claramente de que na classe média, eu concordo com você, pode estar existindo essa polarização, essa inquietação intensa, forte, que nós observamos nas redes sociais, são manifestações típicas e características de indivíduos presentes na classe média, e as classes C e D não estão se manifestando. Aí vem um outro dado importante que o professor Ivan colocou. Na psicologia, a psicologia tenta explicar que os indivíduos tomam decisão e justificam sua decisão por atalhos. Então, a ciência política e a sociologia têm um grande desafio, tentar responder a seguinte pergunta. A melhoria da economia, se a economia estivesse bem, os indivíduos estariam na rua com a pauta da corrupção? Ou o estar bem, o bem-estar, por conta do benefício econômico, retiraria a corrupção como justificativa para eu me manifestar? Não entraria aí uma equação, uma associação, já que a gente está falando de um comportamento de massa mais agressivo, mais violento, uma associação frustração-reação, quer dizer, reação violenta, a partir do momento em que eu estou frustrado ou politicamente ou economicamente, a minha disposição para a agressão, para a violência, ela é maior? Pode ser? Veja, eu responderia a sua pergunta da seguinte forma. Existe uma frustração de todas as classes com o governo. Por quê? Porque você teve o lulismo. O lulismo não representou frustração. O lulismo representou contemplação. Agora, a nossa pergunta, a sua pergunta, e essa é a pergunta que eu não teria resposta, é porque essa classe média ela está se manifestando de modo tão violento, tão agressiva. Seria isso? É isso. E aí eu vou lá para trás, um momento histórico que eu não vou saber precisar exatamente, nem exatamente a região nos Estados Unidos, mas uma região que vivia da cultura do algodão e o preço do algodão começa a despencar e esse momento está associado ao aumento da violência contra os negros naquele país. É essa associação a que eu me refiro, frustração, agressão.
É possível ou eu estou fazendo uma tremenda confusão aqui? Veja, pode ficar à vontade. Eu não acho que seja uma tremenda confusão, não, porque isso, assim, coincidentemente, isso acontece e aconteceu há pouco tempo atrás. Você via fenômenos, por exemplo, na Espanha, em Sevilha, que é onde eu viajei em 2012, você via uma grande massa de desempregados espanhóis com faixas culpando os imigrantes pelo desemprego. Então, assim, a própria política xenófoba europeia, que hoje é uma política enérgica, né, contra a imigração, em alguns momentos você escuta esse discurso. Uhum. Você escuta. Não estou dizendo que é a causa, sabe? Uhum. Mas você escuta esse discurso. Se você vê faixas na Alemanha, por exemplo, dizendo que em uma região existem desempregados porque os imigrantes tomaram o emprego. E aí o que acontece? Começa a acontecer violência contra os imigrantes. Entende? Uhum. Então, isso aí não é que isso seja a causa, mas, assim, coincidentemente isso acontece. Mas eu não veria dessa forma, por exemplo, a violência com os negros, a agressão ou essa associação com os migrantes. Por quê? Porque na comunidade europeia você tem uma discussão uma discussão presente. A discussão presente é você teve crises econômicas. As crises econômicas, principalmente em Espanha, Portugal e na França, não permitiram a sua recuperação intensa. Você continua com esse desemprego, você continua com a falência da qualidade do estado de bem-estar social. E quem parte dos europeus responsabiliza? Os imigrantes. Aqui as pessoas estão responsabilizando um governo pela falta do seu bem-estar. Nós não estamos responsabilizando uma classe de indivíduos, nós não estamos nomeando grupos de indivíduos, ok? Então essa seria, no meu entender, essa diferença. Agora, aí vai ficar para o próximo bloco, porque eu vou ter que chamar o intervalo agora, mas essa associação, eu estou insatisfeito com o governo neste momento, essa insatisfação é tão grande que faz com que eu agrida um adversário, entre aspas, político na rua, que faz com que eu agrida a própria presidenta da República, enfim, em situações inimagináveis, quer dizer, um tratamento inimaginável para uma pessoa que representa o cargo máximo do país. Quer dizer, essa associação que eu estou tentando fazer, quer dizer, estou buscando aqui, através de vocês, uma compreensão, porque eu tenho a impressão que esse tipo de comportamento, e aí você pode falar sobre isso no próximo bloco, é meio único na história do país. Daqui a pouquinho, a gente volta, o nosso intervalo é curto, até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a radicalização política e comportamento de massa. Participam o cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Adriano Oliveira, o historiador Ivan Lima e ainda o professor do Departamento de Sociologia da UFPE e médico psiquiatra Arthur Perruzzi. Ivan, vou passar a palavra para você em relação à questão que eu coloquei no finalzinho do último bloco. Se esse é um momento até aqui único na história do comportamento de massas no Brasil. E aí eu vou voltar para 64, a classe média também foi às ruas naquele momento. Foi às ruas, inclusive, pedindo a derrubada do governo João Goulart e depois apoiando o governo militar, a ditadura militar. Mas até onde eu sei, não havia esse tipo de comportamento mais agressivo e mais violento. Por que agora? Olha, eu acho que em 64, a conjuntura era completamente diferente. Por exemplo, a participação popular não estava tão ligada necessariamente à força física. Só um exemplo. Antes, muita gente está falando em militares. Eu vou chegar lá, mas militares. Até 64, você tinha uma participação mais intensa na esfera política dos militares por causa da Escola Superior de Guerra.
Hoje isso já não acontece. Hoje já não acontece. Os militares, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, estudado e lido nesses anos, você não tem uma participação militar tão intensa como tinha em 64. Então, desse ponto de vista agressivo, militar, já é diferente nesse aspecto. Em relação ao entendimento de um e de outro, hoje você tem uma população brasileira, assim, do ponto de vista da alfabetização mais instruído, com título de alfabetizado, mas a questão é complexa. Recentemente, a revista Época divulgou uma entrevista, uma matéria, dizendo que 8% das pessoas no Brasil, só 8%, podem compreender, discutir, entender bem um texto. Acho que essa matéria tem dois meses. Então, hoje as pessoas veem qualquer matéria, qualquer pauta e tomam aquilo como a informação como tal. Como uma verdade como que absoluta. aconteceu. Não entra no conhecimento. O conhecimento é bem seletivo, né? Você vai usar as informações. Vamos voltar a 64. Em 64, você tinha o quê? As pessoas cobrando o quê? A moralidade, o não comunismo, inflação, crise econômica, instabilidade política, o presidente tinha renunciado, você teve um parlamentarismo, você teve um presidencialismo, e isso no intervalo de 3 anos. Então as pessoas tinham medo de a sociedade se corromper, os bons modos, as pessoas viam a economia péssima, né? E o grande culpado, através da imprensa, era o comunismo. Era o comunista. E o presidente, que não era comunista, representava o perigo comunista. Então, você não tinha, grosso modo, muitos comunistas na rua. Você não conseguia mapear, não existia uma rivalidade rígida como existe no país hoje. Eu digo rivalidade do ponto de vista ideológico. Você não mapeava um petista aqui e um PSDBista ali, sabe? Agora, essa rivalidade, me permita, eu não consigo enxergar. Por quê? Porque nós tivemos o lulismo. Todas essas manifestantes que estavam na rua hoje, a sua maioria aprovaram o lulismo. Eles estão, na verdade, reclamando pela volta do lulismo, que são os benefícios econômicos que eles tiveram na era do lulismo. Então, a minha discussão, ela parece eu querer simplificar essa discussão, mas ela não é clara de direita e esquerda, eu não classificaria. Ela é clara o seguinte, olha, existe uma classe média que está incomodada com o aumento do dólar, existe uma classe média que sofreu um processo de achatamento social, existe uma classe média que está com dificuldade porque outros setores da sociedade, classe C e D, foram incluídos no mercado, consequentemente diminuiu a oferta por exemplo, de empregadas domésticas, encareceu os serviços tradicionais de classe média, então essa classe média está incomodada. Mas o que eu pergunto sempre é o seguinte, essas pessoas que estão na rua foram as mesmas pessoas que no final de 2010 permitiram que Lula saísse do governo com 90% de aprovação. Então, não é essa polarização direita e esquerda. Agora, existem nichos pequenos de pessoas que defendem o Bolsonaro, por exemplo. Professor Pedro, oi. Acho que teria 2 questões, inclusive, para desconstruir. Primeiro, o termo cordialidade. Eu não acho... o termo cordialidade está muito ligado a Sérgio Buarque de Holanda, né? E, na verdade, o termo cordialidade é forjado, inclusive, para explicar, né, esse pano de fundo extremamente violento da história brasileira. A cordialidade surge a partir de um sistema escravocrata e de um país extremamente desigual. Então, cordial talvez nas relações afetivas, no sistema de pertenças, no mundo privado. O espaço público brasileiro é extremamente violento. Então, essa violência que a gente está vendo hoje, desse ponto de vista, não é tão surpreendente. Tem uma questão também. Essa violência que a gente está vendo hoje, na minha opinião, tem lado. São setores extremados que a gente encontra visivelmente nas manifestações pró-impeachment. Isso quer dizer que todo mundo que vá no pró-impeachment esteja pedindo intervenção militar. Não é isso. Mas o que a gente percebe é um deslocamento, não é, até do ponto de vista de comportamento psicossocial mesmo, um comportamento mais agressivo, onde uma questão como a emoção, o ódio, aparece mais visível, do tipo, tem uma bicicleta vermelha, sou agredido. Estou com meu menino com a camisa da Suíça, sou agredido. Apareço principalmente em São Paulo, onde, na minha opinião, tem uma base social da extrema-direita, que a gente pode até discutir analiticamente se é uma base social potencialmente fascista. Então, o que me assusta, nessa violência, é que, por enquanto, é uma violência de extrema, e não estou vendo isso do outro lado,
A extrema esquerda não domina nem lidera as manifestações, por exemplo, anti-impeachment ou pela democracia. Mas o que eu estou vendo é o deslocamento paulatino, né, dessas manifestações pró-impeachment para lideranças de extrema. Então, eu vejo um discurso de ódio, um discurso de violência, um revoltado online, alguns setores do MBL, em Bolsonaro. Então, por enquanto, pelo menos por enquanto, essa situação extrema onde você vê violência, tem lado. Tem lado. Daí, a gente começar a discutir quem é que picha o Instituto Lula, quem é que entra e arromba sedes do PT, do PCdoB. Por enquanto, tem um lado. Oi. Não, fica à vontade. Não, veja, eu queria perguntar para vocês, voltando ali para aquelas manifestações de 2013, que vocês tocaram aqui nesse assunto, naquele momento, e foi quase uma voz solitária, a filósofa Marilena Chaui falava que enxergava ali de alguma forma, eu não sei se exatamente com as expressões que eu vou usar aqui agora, mas que ela enxergava um embrião de um comportamento fascista. E ela foi muito criticada naquele momento, quando ela levantou essa questão. E eu queria saber a opinião de vocês, a opinião pessoal assim de vocês. Havia um embrião fascista ali naqueles movimentos de rua de 2013 e esse comportamento mais agressivo, tipo, meu filho está numa bicicleta vermelha e ele é agredido, meu filho está com a camisa da Suíça e ele é agredido, quer dizer, o que está acontecendo hoje é um reflexo daquele embrião de 2013? Olha, a minha pergunta, para eu responder a sua indagação, é a seguinte: se não tivesse ocorrido o aumento das passagens de ônibus, não teria tido as manifestações de junho de 2013. Ali a causa foi o aumento das passagens e o prefeito Haddad e o governador Geraldo Alckmin não tiveram a sensibilidade de entender que aquele não era um momento oportuno. Então, a minha tese é de que existia essa causalidade entre aumento de passagem e manifestações. Esse comportamento fascista, discriminatório, ele não é um comportamento típico de agora, é um comportamento que ele sempre existiu no Brasil. Você sempre teve... velado, não? Não é velado, não. Nunca observei isso. Integralismo na época do Estado Novo. Rio Grande do Sul, Plínio Salgado. Verdade. As discussões dos antropólogos Cândido de Lima e de Roberto da Mata mostram isso claramente. Que você tem, por exemplo, sabe com está falando, a própria discussão se esse termo cordial ele existe. Roberto da Mata traz a relação entre pessoa que está numa hierarquia acima de você e indivíduo. Flávio Queiroz também. Flávio. O Gilberto Freire traz essa discussão do racismo cordial, o racismo não um racismo institucionalizado ou visível. Então, esse comportamento ele não me assusta. Agora, o que eu digo claramente é que isso não necessariamente representa uma maioria. Eles representam nichos nichos na sociedade de pessoas que estão reagindo dessa forma. Aí, neste momento, qual o objeto? Então, hoje, à tarde, eu li uma notícia seguinte: um médico deixou de atender uma criança, salvo engano, pediatra, porque o pai era militante do PT. Acho que é uma médica, uma Uma coisa médica, assim. só que o presidente do sindicato defendeu. Isso é o grave. médico. E disse que ele tinha razão, porque ele não poderia se dar bem, atender bem, porque ele não gostava do pai, porque o pai era militante do PT. Ele tem uma situação pré-Hipócrates. Então, quando você verifica que um médico, um presidente do Sindicato dos Médicos, que faz um juramento de salvar vidas, defende uma tese dessa, você fica assustado. Só que aí nós temos que mergulhar para entender qual foi a narrativa que permitiu esse médico assim se comportar. A discussão do programa Mais Médicos. E o que foi o programa Mais Médicos? A quebra de uma aristocracia presente na profissão medicina. Esse era o dado fundamental. Então, se você tinha um comportamento aristocrático dos médicos, no momento que vem o mais médico, você corta essa aristocracia, enfraquece essa classe aristocrática, que é a classe dos médicos, e, consequentemente, isso causa revolta a quem? A quem implantou, que no caso foi o PT. Oi. Você falou agora sobre as manifestações e essa ideia. Eu lembrei de uma passagem do Revolta da Vacina, que para mim foi a primeira grande manifestação contra o governo de massa. O Nicolau Sevchenko, que faleceu agora há pouco, dizia assim: as pessoas se manifestaram não foi contra a vacina, sabe? Não foi contra um governo. Se manifestaram porque não tem o que comer.
porque estão sendo agredidas na rua pela polícia, porque não tem hospital. Então, o que aconteceu em 2013, em algum aspecto, é parecido nisso, sabe? Muita gente saiu com cartaz, não é pelos 20 centavos. E o manifesto que era da passagem, como você falou, professor, virou um manifesto de tudo e de nada, assim, né? De tudo e de nada. Sobre a ideia ainda do lulismo, professor, que o senhor falou, eu acho que a ideia do lulismo agora sem Lula é perigoso pela seguinte ideia. O ano passado o Enem caiu uma questão sobre Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir imediatamente virou nazista no Brasil, né? As pessoas correram e alteraram a Wikipédia dizendo que ela tinha sido nazista, que ela estava associada a grupos de extermínio na Europa e tal. E ficou associada a ideia no Brasil, essas mesmas pessoas que aprovaram Lula, aprovaram o começo do governo Dilma, hoje acham que as ações conquistadas nesses governos, por exemplo, a inclusão dos negros na universidade, né? Os programas sociais do governo, os programas habitacionais do governo, tudo isso é menor frente à situação econômica. Isso é grave, porque Simone de Beauvoir passou a ser dominação ideológica. Por exemplo, mulher apanhar e o cara ir preso é coisa do governo. Tá entendendo? Agora, porque mulher nasceu para apanhar. Isso é perigoso, porque esse debate está voltando agora. Como se os direitos humanos adquiridos no governo Lula, a luta da causa LGBT, da causa negra no governo Lula, da causa indígena no governo Lula, da causa feminista no governo Lula, tudo isso fosse coisa de comunista, de petista. Então, tudo isso está associado. O que em 2010 era uma coisa boa, avaliada boa agora, está começando a se misturar, e esse é o medo, né? Que isso se misture com todo esse ódio que está reinando. Mas não é porque esses grupos estavam quietos, esses grupos sociais que acham que é um absurdo cotas nas universidades, que é um absurdo você quebrar essa aristocracia no judiciário, na medicina, não é porque eles estavam quietos e agora o momento é mais propício para que eles se manifestem? Há, ao meu ver, uma contrariedade com as políticas, mas ao meu ver também uma contrariedade com a sua própria situação econômica, né? Porque... Mas nós já tivemos momentos econômicos tão mais graves. Mas veja, nós tivemos... Eles talvez estejam organizados, ou estão se organizando. As redes sociais facilitam. Então, isso, as redes sociais, e tem mais adesão. Mas eu interpretaria da seguinte forma. Você teve o ex-presidente, o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi um governo meritório, ele traz a estabilidade. O governo Lula foi um governo de forte inclusão social. E a presidente Dilma vem para dar continuidade a essa inclusão social do governo lulista. Só que nesse meio termo, uma classe perdeu. Isso foi essa classe média, ela perdeu. Ela perde no setor de serviços, que encarece, e perde também no achatamento salarial. Além disso, você tem uma classe média que ela não aceita disputar espaço e que nunca disputou. E ela passou a disputar espaço em universidades públicas, em aeroportos, no trânsito com o aumento do volume de veículos e passa a reclamar disto. Aí, naquele momento em que a economia, a renda ainda estava boa, o indivíduo estava empregado, um funcionário de classe média público estava recebendo aumento, ele não questionava. Mas no momento que tem um declínio econômico, ele passa a responsabilizar e a culpar, primeiro, um partido político, segundo, uma presidente da República, e terceiro, ele passa a se manifestar contrário a essas políticas, como, por exemplo, o declínio de apoio ao programa Bolsa Família, que é um programa extremamente importante, um programa barato, mas que hoje cresce a rejeição dele no Brasil. Porque talvez ele traga de volta a empregada doméstica. Sim, o fim do programa trará de volta a empregada doméstica. Aí advém aquela frase, né? Me permita, você está no teatro, aí você escuta duas pessoas falando. Hoje em dia está tão difícil arrumar empregada, elas não querem mais trabalhar. Não é que elas não querem mais trabalhar, é que ocorre um processo de inclusão, de concessão de direitos, de alternativa no mercado. Então isso irrita um determinado setor. Acabou o nosso tempo. Muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. E o Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.